Ela ouviu a confissão do noivo minutos antes do casamento, e sua vingança foi surpreendente. Você tem certeza de que quer fazer isso? Lara perguntou pela 10ª vez, observando Elisa ajustar o vestido no espelho do quarto do hotel. Claro que tenho certeza. É meu casamento, Lara. Não é isso que eu quis dizer. A madrinha suspirou, mexendo nos brincos de pérola sobre a cômoda. É sobre assinar os papéis só depois da cerimônia. Todo mundo faz ao contrário. Elisa parou de pentear o cabelo e virou para a amiga. E desde quando eu faço as coisas como todo mundo? Nunca. Por isso mesmo estou perguntando. A noiva voltou ao espelho, mas sua mão tremia um pouco ao passar o batom. 3 anos fotografando casamentos em São Paulo tinham lhe ensinado uma coisa. Os detalhes importam, e algo no comportamento de Bruno nas últimas semanas a incomodava. Escuta, se der alguma coisa errada na cerimônia, pelo menos não estaremos casados no papel, né? Elisa tentou soar despreocupada, mas a voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Tá errado como? Lara se aproximou. Elisa, você está me assustando. Nada específico, é só intuição de fotógrafa. A gente aprende a ler as pessoas. Lara cruzou os braços. E o que você está lendo no Bruno? Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, observando o próprio reflexo. O vestido estava perfeito, o penteado impecável, a maquiagem natural como ela sempre preferiu. Tudo planejado nos mínimos detalhes, exceto uma coisa. Ele está ansioso demais. Não do jeito normal de noivo nervoso, é diferente. Diferente como? Como alguém que está escondendo alguma coisa. Lara suspirou e se sentou na poltrona ao lado da janela. Talvez você que está nervosa. É normal, Eli. Todo mundo fica assim antes do casamento. Eu fotografei mais de 100 casamentos nos últimos 3 anos. Sei a diferença entre nervosismo e outra coisa. E que outra coisa seria? Elisa não respondeu imediatamente. Terminou de passar o batom e guardou na bolsa pequena que levaria para o altar. Não sei ainda, mas vou descobrir. Antes ou depois de falar sim. Essa é a questão. Se eu descobrir antes e não gostar do que encontrar, pelo menos não estaremos casados oficialmente. Lara balançou a cabeça. Você está complicando as coisas, Elisa. Se não confia no Bruno, por que está se casando com ele? Eu confio nele. A resposta saiu rápida demais. Defensiva. É só que... sabe como é. Melhor prevenir que remediar. Não sei não, casamento é sobre confiar cegamente na pessoa. Se você tem dúvidas, não são dúvidas, são precauções. Elisa se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, os primeiros convidados começavam a chegar. Reconheceu alguns rostos. Colegas do trabalho de Bruno, amigos da faculdade, parentes distantes. A festa prometia ser grande, exatamente como ele sempre sonhou. Você viu a Marina ontem? Perguntou sem se virar. A ex dele? Não. Por quê? Ela estava no bar do hotel, conversando com uns amigos do Bruno. E? Achei estranho. Eles terminaram há 6 meses e ela aparece na véspera do casamento dele? Lara se aproximou da janela. Talvez seja coincidência. O hotel não é exclusivo para vocês. Talvez. Elisa não parecia convencida. Mas o Bruno ficou muito nervoso quando eu comentei que tinha visto ela. Como assim, nervoso? Mudou de assunto na hora. Disse que não queria falar de ex no dia do nosso casamento. Isso é normal também, Eli. Nenhum homem quer falar da ex na véspera do casamento. Elisa finalmente se virou para a amiga. Você me conhece há quanto tempo, Lara? Desde a faculdade, uns 8 anos. E quando eu já estive errada sobre pessoas? Lara ficou em silêncio por um momento, pensando. Raramente, quase nunca. Exato. Então confie em mim agora. Alguma coisa não está certa. Mesmo que não esteja, o que você pode fazer? Os convidados já estão chegando. Tudo está pago. Por isso mesmo pedi para assinar os papéis depois. Se algo der errado, pelo menos não estarei legalmente casada com ele. Lara suspirou novamente e se aproximou da amiga. Tudo bem. Se é isso que você quer. Mas e se estiver tudo certo? E se for só ansiedade sua mesmo? Elisa sorriu pela primeira vez na manhã. Aí a gente assina os papéis, faz a festa e vive feliz para sempre. E se não for?
Aí eu descubro antes de cometer o maior erro da minha vida. Um silêncio confortável se instalou entre as duas. Lá fora, mais convidados chegavam. A cerimônia começaria em 2 horas. Preciso buscar o buquê na recepção. Elisa pegou a chave do quarto. Você vem comigo? Claro. Não vou deixar você sozinha hoje. Elisa sorriu e abraçou a amiga rapidamente. Obrigada, Lara. Por estar aqui, por me apoiar, por tudo. É para isso que servem as madrinhas. As duas saíram do quarto juntas, sem imaginar que em poucos minutos a intuição de Elisa se provaria não apenas correta, mas mais grave do que ela poderia ter imaginado. Elisa e Lara desceram pelo corredor em direção ao elevador. O hotel estava mais movimentado que o normal, com funcionários correndo de um lado para o outro, organizando os últimos detalhes para a cerimônia. O buquê estava na recepção, mas Elisa tinha esquecido o celular no quarto. Espera aqui. Vou buscar o telefone rapidinho. Elisa entregou a bolsa pequena para Lara. Quer que eu vá com você? Não precisa. É só pegar e voltar. Elisa voltou pelo corredor, procurando a chave na pequena bolsa que tinha ficado com ela. O Hotel Boutique tinha um charme antigo, com corredores largos e portas de madeira maciça. Era o tipo de lugar que Bruno sempre sonhara para o casamento. Elegante, caro, impressionante. Quando estava quase chegando ao quarto, ouviu vozes vindas do quarto ao lado. A porta estava entreaberta e ela reconheceu imediatamente a risada de Bruno. Parou instintivamente. Cara, você tem certeza de que isso vai dar certo? Era a voz do Marcelo, padrinho de Bruno. Claro que vai dar certo. A voz de Bruno soava confiante, diferente do nervosismo que ela tinha percebido nos últimos dias. É só até conseguir a residência em Portugal. Depois eu sigo com a Marina. Elisa sentiu o sangue gelar nas veias. Ficou parada no corredor, sem conseguir se mover. Mas e a Elisa? Perguntou outro padrinho, o Rodrigo. Ela não desconfia de nada? A Elisa é ingênua. Pensa que é amor verdadeiro. Bruno riu novamente, um som que agora soava cruel aos ouvidos dela. Ela tem cidadania portuguesa por causa do avô. Se eu me casar com ela, consigo a residência. Aí é só esperar uns 2 anos e pedir o divórcio. E a Marina topa esperar? Ela já está lá, cara. Conseguiu um emprego em Lisboa mês passado. Está tudo combinado. Elisa encostou na parede, sentindo as pernas ficarem fracas. Com as mãos tremendo, pegou o celular e começou a gravar. Mas você não acha meio cruel? Marcelo perguntou, e por um momento, Elisa teve uma pontinha de esperança. A menina te ama de verdade. Cruel seria ficar aqui no Brasil ralando para sempre. A voz de Bruno ficou mais séria. Eu tenho 32 anos, cara. Não posso perder essa chance. A Marina me arranjou uma entrevista numa empresa de tecnologia lá. Com o meu inglês e o dela me ajudando, eu consigo algo muito melhor que esse emprego merda que eu tenho aqui. Mas a Elisa é fotógrafa, né? Ela pode trabalhar em qualquer lugar. Exato. Por isso mesmo é perfeito. Ela vem comigo, pensa que é para começarmos uma vida nova juntos. Eu consigo a residência e quando estiver estabelecido, fim de jogo. E se ela descobrir? Como ela vai descobrir? Ninguém vai contar nada, né? Bruno pareceu olhar diretamente para os padrinhos. Vocês são meus amigos. Sabem que é a chance da minha vida. Rodrigo suspirou. Sei lá, Bruno, parece muito arriscado. O que é arriscado é ficar aqui. Vocês sabem como está difícil. Meu salário mal paga as contas. Com a Marina, eu tenho uma chance real de crescer na vida. Você ama ela? A Marina? Amo desde a faculdade. Só me envolvi com a Elisa porque estava carente depois que a Marina terminou comigo para ir para Portugal. Mas agora que a Marina me chamou... Cara, isso é muito frio. Marcelo parecia genuinamente incomodado. É necessário. Bruno foi categórico. Olha, vocês podem ficar com peso na consciência se quiserem, mas eu não vou perder essa oportunidade. A vida é assim. Ou você aproveita as chances que aparecem, ou fica para trás reclamando. E depois do divórcio? Depois eu já vou ter a residência. Posso me casar com a Marina oficialmente. Ou não, talvez nem precise casar. O importante é estar lá. Elisa ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente se afastou, fingindo que acabava de chegar no corredor. Entrou no próprio quarto e fechou a porta, encostando as costas nela.
As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. Parou a gravação e reproduziu o áudio. A qualidade estava boa, dava para entender perfeitamente cada palavra. É só até conseguir a residência em Portugal. Depois eu sigo com a Marina. A voz de Bruno ecoou no quarto vazio, e Elisa finalmente entendeu todos os sinais que tinha ignorado. As ligações que ele interrompia quando ela chegava perto, o nervosismo dos últimos dias, a insistência para que ela trouxesse todos os documentos da cidadania portuguesa. A pressa para marcar o casamento. Sentou na cama, ainda de vestido de noiva, e pela primeira vez em meses se permitiu pensar claramente. Bruno nunca tinha demonstrado interesse real em morar fora do Brasil. Sempre falava sobre crescer profissionalmente, sobre como o mercado brasileiro era limitado, mas nunca tinha tomado nenhuma atitude concreta. Até conhecer a Marina. Elisa se lembrou de como ele ficou diferente depois que soube que a ex-namorada tinha conseguido um emprego em Lisboa. Mais distante, mais ansioso. E de repente, do nada, veio a proposta de casamento. Na época, ela achou que fosse coincidência. Pensou que a partida da Marina tinha feito Bruno perceber o que realmente queria na vida. Que tinha escolhido ela. Que idiota ela foi. O telefone vibrou na sua mão. Uma mensagem de Lara. Tudo bem? Está demorando. Elisa respirou fundo. Em 1 hora, estaria caminhando em direção ao altar para se casar com um homem que havia como um meio para conseguir o que queria. Um homem que já planejava abandoná-la assim que tivesse o que precisava. Mas havia uma diferença entre ela e o Bruno que ele aparentava conhecer. Elisa não era ingênua. Era fotógrafa, sabia observar, sabia ler pessoas. E mais importante, sabia se defender. Guardou o celular na bolsa e se olhou no espelho mais uma vez. O vestido continuava perfeito, a maquiagem impecável. Só os olhos tinham mudado. Não havia mais ansiedade neles. Havia determinação. Pegou a chave e saiu do quarto. Tinha uma conversa muito importante para ter com Lara. E depois, tinha um casamento para impedir. Bruno achava que ela era ingênua. Em poucas horas descobriria o quanto estava enganado. Elisa desceu pelo corredor com passos firmes, mas por dentro sentia como se estivesse flutuando. A descoberta ainda ecoava na sua cabeça, misturando raiva com uma estranha sensação de alívio. Sua intuição estava certa. Lara a esperava no hall, mexendo no celular. Quando viu Elisa se aproximando, logo percebeu que algo tinha mudado. Aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Preciso te mostrar uma coisa. Vamos para o quarto. Mas e o buquê? Esquece o buquê. Isso é mais importante. As duas voltaram pelo elevador em silêncio. Lara observava a amiga de lado, notando como Elisa segurava a bolsa com força, os nós dos dedos brancos. Assim que entraram no quarto, Elisa foi direto ao ponto. Escuta isso. Pegou o celular e reproduziu a gravação. Lara ficou quieta durante todo o áudio. Quando terminou, ela se sentou pesadamente na poltrona, com os olhos arregalados. Não acredito. Não posso acreditar que ele... Parou no meio da frase e olhou para a amiga. Como você conseguiu isso? Ouvi por acaso. Eles estavam conversando no quarto ao lado. Elisa, isso é horrível. É, mas pelo menos agora eu sei a verdade. Lara se levantou e começou a andar de um lado para o outro. O que você vai fazer? Os convidados já estão chegando. Tudo está pago. Sua família veio de Recife. Eu sei de tudo isso, Lara. Mas você não pode simplesmente cancelar, não agora. Elisa a olhou com firmeza. Posso e vou. A questão é como. Lara parou de andar e se virou para a amiga. Como assim? Como? Tenho 2 opções. Ou cancelo tudo agora e explico para todo mundo o que descobri, ou... Ou espero até a hora dos votos e digo não na frente de todos. Lara ficou boquiaberta. Você não vai fazer isso. Vou sim. E sabe por quê? Porque ele merece. Elisa, pensa direito. Se você fizer isso, vai causar um escândalo enorme. Vai ser constrangedor para todo mundo. Mais constrangedor do que descobrir que fui usada. Lara não tinha resposta para isso. Se sentou novamente e ficou olhando para as próprias mãos. Você tem certeza de que é isso mesmo que quer fazer? Tenho, mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda para quê?
para não fazer isso sozinha. Lara levantou os olhos e viu lágrimas começando a se formar nos de Elisa. Por trás de toda aquela determinação, sua amiga estava se despedaçando. Claro que você não vai fazer sozinha. Lara se levantou e abraçou Elisa. Eu estou aqui. Sempre vou estar. Elas ficaram abraçadas por um momento, até Elisa se recompor. Tem mais uma coisa. Preciso falar com a Vera. A mãe do Bruno. Por quê? Porque ela nunca gostou muito dele com a Marina. Lembro dela fazendo comentários sobre como a Marina era interesseira, como só queria usar o Bruno. Se ela souber que o filho está fazendo exatamente isso comigo, você acha que ela vai te apoiar? Não sei, mas vale a pena tentar. Elisa pegou o celular e ligou para Vera. A mulher atendeu no segundo toque. Elisa, querida, como está se sentindo? Ansiosa. Vera, posso falar com a senhora pessoalmente? É importante. Claro, minha filha. Estou aqui no hotel mesmo. Quer que eu suba? Por favor. 10 minutos depois, Vera bateu na porta. Era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, sempre elegante. Desde o início do relacionamento, tinha tratado Elisa como uma filha. O que aconteceu, querida? Você parece preocupada. Elisa respirou fundo e mostrou a gravação. Vera ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando o áudio terminou, ela ficou parada por um longo momento, processando o que tinha acabado de ouvir. Sempre desconfiei, murmurou finalmente. Mas agora não dá mais para fingir. A senhora desconfiava? Vera suspirou e se sentou na cama. Mãe sempre sabe, minha filha. Desde que a Marina voltou a falar com ele, o Bruno mudou. Ficou secreto, ansioso. E quando ele decidiu se casar com você, foi tudo muito rápido. E por que a senhora não disse nada? Porque eu torcia para estar errada. Porque eu gosto muito de você e queria que meu filho fosse homem suficiente para te merecer. Vera balançou a cabeça, com os olhos marejados. Mas ele não é. E eu não vou deixar ele fazer isso com você. O que a senhora quer dizer? Que você não vai enfrentar isso sozinha. Eu vou estar do seu lado. Elisa sentiu um alívio imenso. Não estava isolada. Não era só ela contra o mundo. Obrigada, Vera. Não sabe o quanto isso significa para mim. Você é uma menina especial, Elisa. Meu filho é que não soube reconhecer isso. Mas eu sei. E não vou deixar ele continuar com essa farsa. Lara, que tinha ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Então, está decidido? Vamos deixar ele se expor na frente de todos? Elisa olhou para as duas mulheres que estavam ao seu lado. Por mais dolorosa que fosse a situação, ela não estava sozinha. Está decidido, mas antes preciso verificar uma coisa sobre os contratos. Que contratos? Todos os contratos da festa estão em nome de quem? Vera pensou por um momento. Do Bruno, claro. Ele fez questão. Disse que queria bancar tudo, que era responsabilidade do noivo. Elisa sorriu pela primeira vez desde que descobrira a verdade. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que mostrava que ela tinha um plano. Perfeito. Então ele que se vire com as contas quando eu disser não. Espera aí. Lara interrompeu o momento. Se você disser não na hora dos votos, o casamento não acontece mesmo? Legalmente falando? Elisa parou para pensar. Era uma boa pergunta. Preciso falar com o celebrante. Agora. Ele deve estar se preparando. A cerimônia começa em menos de 1 hora. Então é melhor eu correr. Vera se levantou da cama. Eu vou com você. Conheço o padre Antônio há anos. Se ele souber da situação, vai te apoiar. As 3 desceram juntas até a capela do hotel. O padre Antônio estava organizando os últimos detalhes no altar, ajustando as flores e testando o microfone. Padre Antônio, Vera chamou. Posso falar com o senhor um momento? Claro, dona Vera. Ele se aproximou, um homem baixo e simpático na casa dos 50 anos. Como está, Elisa? Preparada para o grande momento? Na verdade, padre, preciso esclarecer uma dúvida jurídica. Jurídica? Se na hora dos votos eu disser não, o casamento é anulado completamente, mesmo com toda a cerimônia? O padre franziu as sobrancelhas. Bem, se um dos noivos recusar os votos publicamente, não há casamento, nem religioso, nem civil. Ele pareceu confuso. Por que está perguntando isso, minha filha? Vera se aproximou. Padre,
A Elisa descobriu algo grave sobre as intenções do Bruno. Mostre para ele, querida. Elisa hesitou por um momento, mas decidiu que precisava de todos os aliados possíveis. Reproduziu a gravação. O padre ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Meu Deus! Murmurou quando o áudio terminou. Isso é terrível. Então, se eu disser não, está tudo cancelado? Completamente. Vocês optaram por fazer a cerimônia antes da assinatura civil, então não haverá vínculo legal nenhum. E os contratos? Da festa, do buffet, da música? Isso é entre vocês e os fornecedores. Mas, geralmente, se o casamento não se realiza por vontade de um dos noivos, quem assinou os contratos fica responsável pelos pagamentos. Elisa sentiu uma satisfação sombria. Perfeito. Minha filha, tem certeza de que quer fazer isso? É uma decisão muito grave. Padre, o que é mais grave? Dizer não para um homem que está me usando ou me casar sabendo disso? O padre suspirou. Você tem razão. O sacramento do matrimônio deve ser baseado na verdade e no amor verdadeiro. Se não há isso, não há nada. Então você tem meu apoio. Quando chegar a hora, faça o que seu coração mandar. Obrigada, padre. Isso significa muito para mim. Elas saíram da capela e voltaram para o quarto. Elisa se sentou na frente do espelho e começou a retocar a maquiagem. Você está mesmo bem? Lara perguntou. Estou. Pela primeira vez em semanas estou bem. Como assim? Sabe aquela sensação de que algo estava errado, mas você não conseguia identificar o quê? Pois é. Agora eu sei o que era. Vera observava a cena em silêncio. De repente falou. Elisa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama meu filho? Elisa parou de passar o batom e pensou na resposta. Eu amava a pessoa que eu pensava que ele era. Mas essa pessoa nunca existiu realmente. E agora? Agora eu sinto raiva e decepção, mas não tristeza. Sabe por quê? Por quê? Porque ele me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Lara se aproximou. Como assim? Imagina se eu só descobrisse isso depois? Se tivesse assinado os papéis, mudado para Portugal, deixado minha vida aqui para trás? Aí sim seria uma tragédia. É verdade. Então, de certa forma, tenho que agradecer a ele. Por ser burro o suficiente para conversar sobre isso no quarto ao lado do meu. Vera sorriu pela primeira vez desde que soubera da verdade. Você é uma mulher forte, Elisa. Meu filho perdeu a chance da vida dele. O problema não é ele ter perdido a chance. O problema é ele ter achado que podia brincar com os sentimentos de outra pessoa para conseguir o que queria. O celular de Lara tocou. É o cerimonialista. Quer saber se já estamos prontas. Diz que os convidados estão todos chegando. Diga que estamos descendo em 10 minutos. Tem certeza? Absoluta. Elisa se levantou e pegou o véu. Lara a ajudou a colocar, enquanto Vera arrumava a cauda do vestido. Como se sente? Vera perguntou. Como uma atriz prestes a entrar em cena para a performance da minha vida. E qual é o seu papel? A noiva que descobriu a verdade bem a tempo. Ela se olhou no espelho uma última vez. O vestido estava perfeito, o véu impecável, a maquiagem natural e elegante. Ninguém desconfiaria que ela sabia de alguma coisa. Pronta? Lara perguntou. Mais do que nunca. E o buquê? Ah, é verdade. Preciso pegar na recepção. Eu pego para você. Vera se ofereceu. Você e a Lara podem ir descendo. Obrigada, Vera, por tudo. Não precisa agradecer, minha filha. É o mínimo que posso fazer depois de ter criado um filho assim. Elisa abraçou a sogra rapidamente. A senhora não tem culpa de nada. O Bruno é adulto. As escolhas foram dele. Ainda assim, me sinto responsável. Não se sinta. A responsabilidade é só dele. Vera saiu para buscar o buquê, e Elisa ficou sozinha com Lara por um momento. Última chance de mudar de ideia. Lara disse, não vou mudar. Então vamos acabar com isso de uma vez. Elas saíram do quarto e caminharam em direção ao elevador. Em alguns minutos, Elisa estaria face a face com Bruno. Ele não imaginava que sua noiva perfeita, aquela que ele considerava ingênua, estava prestes a virar o jogo completamente. O salão estava repleto.
Elisa observou pela fresta da porta e contou mais de 100 pessoas. Parentes que vieram de Recife, amigos de São Paulo, colegas de trabalho, vizinhos, todos ali para testemunhar o que pensavam ser o início de uma vida feliz. Está tudo bem? O cerimonialista se aproximou. Podemos começar? Pode sim. Elisa respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Onde está seu pai? Ele vai acompanhá-la até o altar? Meu pai morreu quando eu era criança. Vou sozinha. Ah, desculpa, não sabia. Quer que alguém a acompanhe? Não precisa. Prefiro ir sozinha mesmo. Lara estava ao lado dela, segurando o buquê que Vera tinha buscado. Era um arranjo simples de rosas brancas e lírios, exatamente como Elisa sempre sonhara. Tem certeza de que quer fazer isso? Lara sussurrou pela última vez. Absolute certeza. A música começou. Primeiro entraram os pajens, crianças fofas que espalharam pétalas pelo corredor. Depois as madrinhas, caminhando lentamente em direção ao altar. Lara foi a última, lançando um olhar de apoio para Elisa antes de entrar. Do lado de fora, Elisa respirou fundo. Através da porta podia ver Bruno no altar, esperando. Ele estava bonito no terno azul marinho que ela tinha ajudado a escolher. Sorria para os convidados. Cumprimentava pessoas com acenos discretos. Parecia o noivo perfeito. Mas ela sabia a verdade. A marcha nupcial começou. O cerimonialista fez sinal para ela. Era a hora. Elisa entrou no salão e todas as cabeças se viraram. Os convidados se levantaram, sorrindo, alguns tirando fotos. Ela caminhou lentamente, mantendo o sorriso no rosto, acenando discretamente para parentes e amigos. Na primeira fileira, viu sua mãe chorando de emoção. Do outro lado, Vera a observava com uma expressão triste, mas determinada. No altar, Bruno a esperava com um sorriso enorme. Ele estava genuinamente feliz. Claro que estava. Para ele, tudo estava saindo perfeitamente. A idiota da noiva tinha caído direitinho no golpe dele. Elisa continuou caminhando, cumprimentando pessoas com o olhar. Reconheceu Marina no fundo do salão. A ex-namorada estava discretamente sentada na última fileira, observando tudo. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Elisa viu algo parecido com culpa no olhar da outra mulher. Interessante. Quando finalmente chegou ao altar, Bruno estendeu a mão para ela. Elisa a pegou, notando como ele estava suando. Nervosismo de noivo ou medo de ser descoberto? Você está linda. Ele sussurrou no ouvido dela. Obrigada. Ela respondeu com um sorriso doce. O padre Antônio começou a cerimônia. Falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Suas palavras soavam irônicas, considerando a situação. Elisa olhou para Bruno durante todo o discurso, estudando seu rosto. Ele realmente parecia emocionado. Talvez até acreditasse que estava fazendo a coisa certa. Talvez tivesse convencido a si mesmo de que era justificável usar outra pessoa para conseguir o que queria. Agora vamos aos votos. O padre anunciou. Bruno, você aceita Elisa como sua esposa? Promete amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Eu aceito. Bruno respondeu com voz firme, olhando diretamente nos olhos de Elisa. Que ator! Se ela não soubesse a verdade, teria se derretido com aquele olhar. Elisa! O padre se virou para ela. Você aceita Bruno como seu esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? O silêncio tomou conta do salão. Todos esperavam a resposta óbvia. O eu aceito que selaria a união. Elisa olhou para Bruno, depois para os convidados. Sua mãe sorria através das lágrimas. Os amigos aguardavam ansiosos. Marina, no fundo, parecia tensa. Bruno, Elisa começou, e sua voz ecoou clara pelo microfone. Antes de responder, preciso te fazer uma pergunta. Um murmúrio baixo percorreu o salão. Isso não estava no roteiro. Claro, amor. Bruno respondeu, mas ela percebeu um lampejo de preocupação nos olhos dele. Você me ama de verdade? Ou está comigo por outro motivo? O murmúrio ficou mais alto. Bruno forçou uma risada. Elisa, que pergunta é essa? Claro que te amo. Estamos aqui nos casando, não estamos? Estamos mesmo? Como assim? Elisa tirou o celular da bolsa pequena que estava com Lara.
Vários convidados se entreolharam confusos, porque eu ouvi uma conversa muito interessante hoje de manhã. Bruno empalideceu. Elisa, o que você está fazendo? Estou sendo honesta, algo que você deveria ter sido comigo. Ela reproduziu o áudio. A voz de Bruno ecoou pelo salão silencioso. É só até conseguir a residência em Portugal. Depois eu sigo com a Marina. Um burburinho tomou conta do lugar. Algumas pessoas se levantaram, outras taparam a boca em choque. A mãe de Elisa ficou de pé, sem entender o que estava acontecendo. Elisa, eu posso explicar? Bruno tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Não precisa explicar nada, está bem claro. O padre Antônio observava a cena em silêncio, já sabendo o que viria a seguir. Então, para responder sua pergunta, padre. Elisa se virou para o celebrante, sua voz firme e clara. Não, eu não aceito Bruno como meu esposo. Este casamento não vai acontecer. O salão explodiu em vozes. Algumas pessoas se levantaram e saíram, outras se aproximaram tentando entender o que estava acontecendo. No meio da confusão, Elisa viu Vera se levantar e caminhar até o altar. Chega, Bruno. A mãe dele disse, parando ao lado de Elisa. Você já fez vergonha suficiente. Bruno olhava de uma para a outra, perdido. Mãe, você não entende? Entendo perfeitamente. E estou envergonhada de ter um filho assim. Marina se aproximou do altar, visivelmente desconfortável. Bruno, eu nunca pedi para você fazer isso. Nunca pedi para você usar ela. Agora o golpe estava completamente exposto. Diante de todos os amigos, familiares e convidados, Bruno tinha sido desmascarado. E não havia como voltar atrás. O salão estava em completo tumulto. Vozes se misturavam em um zunido confuso, enquanto os convidados tentavam processar o que acabavam de presenciar. Bruno permanecia parado no altar. A gravata azul marinho, agora parecendo uma corda ao redor do pescoço. Elisa, por favor. Ele tentou se aproximar novamente, mas ela manteve a distância. Por favor, o quê, Bruno? Por favor, deixa você me usar para conseguir seus documentos. Não é assim que você está pensando. Eu realmente te amo. Mentira. A voz cortou o ar como uma lâmina. Era Marina, que agora estava de pé ao lado do altar. Para de mentir, Bruno. Para todo mundo e para você mesmo. Bruno se virou para ela desesperado. Marina, não se mete nisso agora. Eu tenho que me meter porque você está mentindo. Marina olhou diretamente para Elisa. Eu nunca pedi para ele fazer isso. Quando eu soube que vocês iam se casar, eu até falei para ele que era loucura. Elisa observou a ex-namorada. Havia algo genuíno no desespero dela. Você sabia dos planos dele? Sabia que ele queria ir para Portugal, mas pensava que era por causa do trabalho. Quando ele me ligou semana passada falando sobre usar o casamento para conseguir a residência, eu disse que era uma ideia terrível. Bruno apontou o dedo para Marina. Você que me deu a ideia. Você que falou sobre as vantagens da residência europeia. Eu falei sobre as vantagens de trabalhar na Europa, não sobre usar uma pessoa inocente para isso. A mãe de Elisa finalmente conseguiu se aproximar do altar, empurrando pessoas pelo caminho. Elisa, minha filha, o que está acontecendo aqui? Mamãe. Elisa se virou para a mãe e, pela primeira vez na manhã, sua voz tremeu. Eu descobri que o Bruno só estava comigo para conseguir a cidadania portuguesa. Por causa do vovô. Dona Maria, uma mulher pequena, mas firme, olhou para Bruno com uma expressão que poderia derreter aço. Seu miserável. Ela disse com uma calma assustadora. Você ia usar minha filha? Dona Maria, não é assim. Não me chama de Dona Maria. E sai da minha frente antes que eu esqueça que estou numa igreja. Vera se aproximou da mãe de Elisa. Maria, eu sinto muito. Se eu soubesse... Você sabia, Vera? Dona Maria se virou para a outra mulher. Desconfiava. Mas só tive certeza hoje de manhã quando a Elisa me mostrou a gravação. Dona Maria olhou ao redor, vendo todos os convidados observando. Familiares que tinham vindo de Recife, amigos que tinham tirado folga do trabalho, pessoas que tinham gasto dinheiro com roupas e presentes. Gente, ela gritou para o salão. Podem ir embora. Não vai ter casamento hoje. Minha filha descobriu que ia se casar com um golpista. Alguns convidados começaram a sair imediatamente. Outros se aproximaram para entender melhor a situação. Os fotógrafos e cinegrafistas
pararam de trabalhar, sem saber se deviam continuar gravando. O padre Antônio bateu palmas para chamar atenção. Por favor, pessoal, vamos manter a calma. Sei que é uma situação difícil, mas estamos num lugar sagrado. Bruno finalmente encontrou sua voz novamente. Elisa, você está cometendo um erro. Está destruindo tudo por causa de uma conversa fora de contexto. Fora de contexto? Elisa riu, mas não havia humor no som. Que contexto justifica você dizer que vai me usar e depois me abandonar? Eu não ia te abandonar. A gente ia viver em Portugal juntos. Até você conseguir o que queria e pedir o divórcio. Ou você esqueceu essa parte? Lara, que tinha ficado quieta até agora, se aproximou de Bruno. Sabe o que é pior nisso tudo? Não é nem o fato de você ter mentido. É o fato de você achar que ela era burra demais para descobrir. Eu nunca achei que ela era burra. Achava sim. Vera interrompeu o filho. Você sempre achou que podia manipular todo mundo ao seu redor, inclusive eu. Bruno olhou para a mãe com desespero. Mãe, você também vai me abandonar? Eu não vou te abandonar, Bruno. Sou sua mãe, mas também não vou apoiar o que você fez. Marina se aproximou de Elisa. Eu queria te pedir desculpa. Mesmo não sendo minha culpa diretamente, eu me sinto responsável. Elisa a observou. Marina era bonita. Loira, parecia genuinamente arrependida. Você sabia que ele estava noivo quando aceitou os planos dele? Sabia que vocês estavam juntos, mas não sabia que ia ser um golpe. Pensei que vocês tinham terminado e que ele ia mesmo para Portugal por conta própria. E agora? Agora eu não quero mais nada com ele. Não quero me envolver com alguém capaz de fazer isso com outra pessoa. Bruno ouviu isso e pareceu entrar em pânico. Marina, não fala isso. Todo mundo está se voltando contra mim por causa de um mal-entendido. Não é um mal-entendido, Elisa gritou, e sua voz ecoou pelo salão. Você planejou isso. Você ia me usar, me levar para longe da minha família, da minha vida, e depois me jogar fora quando conseguisse o que queria. As lágrimas finalmente começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Você sabe o que é pior? É que eu realmente acreditei em você. Acreditei quando você disse que me amava. Acreditei quando você falou sobre construir uma vida juntos. Fui idiota. Você não foi idiota. Vera se aproximou e segurou a mão de Elisa. Você foi humana. Confiou em alguém que não merecia sua confiança. O salão estava se esvaziando rapidamente. Restavam apenas as pessoas mais próximas e alguns curiosos. Bruno olhou ao redor, vendo sua farsa completamente desmascarada. Eu posso consertar isso, ele murmurou. Não pode, não. Elisa tirou o véu e entregou para Lara. Porque não há nada para consertar. O que havia entre a gente nunca existiu de verdade. Ela começou a caminhar em direção à saída, seguida por Lara, sua mãe e Vera. Na porta, se virou uma última vez. Ah, Bruno, todos os contratos estão no seu nome, né? Então você que se vire para pagar tudo. Afinal, a festa foi ideia sua. E com isso, ela saiu do salão, deixando Bruno sozinho no altar com os destroços do seu plano perfeito. 3 semanas depois, Elisa estava sentada na varanda da casa da mãe em Recife, observando o movimento da rua. O calor de março era intenso, mas ela preferia estar ali do que no apartamento gelado de São Paulo, cheio de memórias que agora pareciam falsas. O celular tocou, era Lara. Como você está? Melhor. Cada dia um pouco melhor. E o Bruno? Soube de alguma coisa? Elisa suspirou. A Vera me ligou ontem. Ele vendeu o carro. Revendeu o carro? Por quê? Para pagar as contas do casamento que não aconteceu. Buffet, flores, música, decoração. Deu uma fortuna. Nossa. E ele não pode cancelar nada? Não. Os contratos dizem que se o evento não acontecer por vontade de uma das partes, quem assinou fica responsável pelo pagamento integral. Lara riu do outro lado da linha. Que ironia. Ele queria bancar tudo para impressionar e agora está pagando pelo próprio golpe. Pois é. A Vera disse que ele teve que pedir empréstimo para os pais dele, mais um para o banco, e ainda assim não conseguiu quitar tudo. E o emprego dele? Continua no mesmo, agora trabalhando só para pagar dívidas. Elisa se levantou e entrou na casa.
Sua mãe estava na cozinha preparando o almoço. Era a Lara? Dona Maria perguntou. Era, contando novidades do Bruno. Que novidades? Está quebrado. Vendeu o carro, pegou empréstimos e ainda deve dinheiro. Dona Maria fez um ruído de desaprovação. Bem feito. Quem mandou querer passar os outros para trás? Elisa se sentou à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde tomava café da manhã quando era criança. Às vezes eu me pergunto se não fui muito cruel. Cruel? Dona Maria parou de picar tomate e olhou para a filha. Minha filha, você descobriu que ia ser enganada e se defendeu. Isso não é crueldade, é inteligência. Mas na frente de todo mundo. E daí? Ele planejou te enganar na frente de todo mundo também. A diferença é que o plano dele era para te prejudicar, e o seu foi para se proteger. Elisa sabia que a mãe estava certa, mas ainda assim se sentia mal às vezes. 3 anos de relacionamento, mesmo que baseados numa mentira da parte dele, deixam marcas. Mãe, eu estou pensando em ficar aqui um tempo. Em Recife mesmo. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Dona Maria se sentou à mesa com a filha. Você tem trabalho lá em São Paulo? Tem vida construída? Tenho trabalho aqui também. Fotógrafa trabalha em qualquer lugar. E vida? Que vida? Tudo lá me lembra dele. E você acha que fugir vai resolver? Não é fugir, é recomeçar. Recomeçar você pode fazer em qualquer lugar, Elisa. A questão é se você está fazendo isso pelos motivos certos. O celular tocou novamente. Dessa vez, era um número desconhecido. Alô? Elisa? É a Marina. Marina, como conseguiu meu número? A Vera me deu. Posso falar com você? Elisa hesitou. Depois de 3 semanas, não esperava ouvir da ex-namorada de Bruno. Pode falar. Eu queria te contar uma coisa. Sobre o Bruno. O que tem ele? Ele me procurou. Ontem. Elisa sentiu o estômago se contrair. E? Tentou me convencer a voltar com ele. Disse que agora estava livre, que podia ir para Portugal, que a gente podia ficar junto. E você? Eu disse não. Não quero nada com ele. Elisa ficou em silêncio, processando a informação. Mas não é por isso que estou ligando. Marina continuou. É porque ele disse uma coisa que você precisa saber. O quê? Ele disse que não se arrepende do que fez, que você que foi esperta demais e estragou tudo. Elisa sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela falta de caráter dele, alívio por ter descoberto a tempo. Obrigada por me contar. Eu achei que você devia saber que tipo de pessoa ele realmente é. Para não ter dúvidas se fez a coisa certa. Eu não tenho dúvidas. Ótimo. E Elisa? Sim, você é uma mulher incrível. Qualquer homem de verdade seria sortudo em te ter na vida dele. Obrigada, Marina. Mesmo. Depois que desligou, Elisa ficou parada na cozinha pensando. Bruno não se arrependia. Isso confirmava que ela tinha feito a escolha certa. Quem era? Dona Maria perguntou. A Marina. Me contando que o Bruno tentou voltar com ela. E ela aceitou? Não. Disse que não quer nada com ele. Pelo menos a menina tem caráter. Elisa se levantou e foi até a janela. Lá fora, crianças brincavam na rua, vizinhas conversavam nas calçadas, a vida seguia seu ritmo normal. Mãe, eu vou começar terapia. Terapia? Por causa dele? Não por causa dele. Por causa de mim. Para entender como eu deixei isso acontecer, como não vi os sinais antes. Os sinais sempre existem, filha. Às vezes a gente não quer ver porque gosta da pessoa. Exato. E eu não quero repetir esse erro. Dona Maria sorriu. Agora sim você está falando a minha língua. Cuidar de si mesma em primeiro lugar. O telefone fixo tocou. Dona Maria atendeu. É para você. Ela estendeu o aparelho. É alguém de São Paulo. Elisa pegou o telefone receosa. Elisa, é o Dr. Rodrigues do escritório de advocacia. Oi, doutor. Posso falar com você sobre uns contratos? O Bruno está tentando te responsabilizar por parte das dívidas do casamento. Elisa sorriu. Claro que Bruno ia tentar isso. Doutor, todos os contratos estão assinados só por ele. Eu nem sabia de metade das coisas que ele contratou. Exato. Foi o que eu disse para o advogado dele. Você não tem nenhuma responsabilidade legal, mas achei melhor te avisar. Obrigada, doutor. Ele vai ter que pagar tudo mesmo? Tudo.
e ainda pode responder por danos morais se você quiser processar. Não quero processar ninguém. Só quero que ele me deixe em paz. Entendido. Mas, se mudar de ideia, você tem argumentos sólidos. Depois que desligou, Elisa se sentiu definitivamente em paz. Bruno estava pagando o preço da própria ganância e ainda tentava arrastá-la junto. Mas ela estava livre. Livre das mentiras, das dívidas, das falsas promessas. Livre para recomeçar de verdade. 6 meses depois, Elisa estava parada na rua de Santa Catarina, no Porto, com uma câmera pendurada no pescoço e um sorriso genuíno no rosto. O trabalho como fotógrafa freelancer tinha dado certo melhor do que esperava. 3 casamentos em Lisboa, 2 batizados no Porto e agora um ensaio de família numa tarde de setembro ensolarada. A terapia em Recife tinha funcionado. 2 meses conversando com a psicóloga a ajudaram a entender que não tinha sido ingênua ou burra, tinha sido humana, e que isso não era um defeito. Quando a oportunidade de trabalhar em Portugal apareceu através de um cliente de São Paulo, ela aceitou sem hesitar, não por causa do Bruno, mas por ela mesma, porque queria provar que podia conquistar seus próprios sonhos. Agora, caminhando pelas ruas do Porto depois do ensaio, se sentia completa pela primeira vez em muito tempo. Parou num café pequeno na Rua do Almada para tomar um galão e revisar as fotos do dia. Elisa? Ela levantou os olhos e quase derrubou a xícara. Marina estava parada ao lado da mesa com uma expressão de surpresa genuína. Marina, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui, moro aqui há 1 ano. Marina apontou para uma mesa vazia. Posso me sentar? Claro. Marina se sentou, pediu um café ao garçom e ficou em silêncio por um momento. Como você está? Perguntou finalmente. Bem. Muito bem, na verdade. Elisa fechou a câmera. E você? Também bem. Trabalhando numa empresa de marketing digital. Marina hesitou. Elisa, eu preciso te contar uma coisa. O quê? O Bruno está aqui. Elisa sentiu um aperto no estômago, mas não de medo. Era mais como uma lembrança desagradável. Está morando aqui? Está tentando. Chegou há 2 semanas. Sem visto de trabalho, sem dinheiro, sem nada. Está dormindo num hostel barato e procurando qualquer emprego. E como você sabe disso? Porque ele me procurou. De novo. Elisa suspirou. Marina, você não precisa me contar isso. Preciso sim. Porque você precisa saber que tipo de pessoa ele realmente é. Eu já sei. Não, você não sabe tudo. Marina se inclinou para a frente. Quando ele chegou aqui, veio direto me procurar. Disse que tinha vindo para cá por minha causa, que tinha deixado tudo no Brasil para ficar comigo. Mentira. Exato. Mentira. Porque eu já tinha deixado muito claro que não queria nada com ele. Mas ele inventou essa história na cabeça dele. E o que você disse? A verdade. Que ele não tinha vindo por minha causa. Tinha vindo porque o plano dele com você deu errado e ele não conseguiu a residência do jeito fácil. O garçom trouxe o café de Marina. Ela tomou um gole antes de continuar. Sabe o que ele disse? Que você tinha sido ciumenta e egoísta. Que tinha estragado a chance da vida dele por birra. Elisa balançou a cabeça. Inacreditável. Não é? Até agora ele não entende que foi ele quem fez merda. E você? O que disse para ele? Que ele estava louco se achava que eu ia me envolver com alguém capaz de usar outra pessoa daquele jeito. Que se ele fez isso com você, que namorava há 3 anos, o que não faria comigo? Elisa sorriu. Você tem razão. Tenho, e sabe mais? Ele está desesperado. Sem o casamento não consegue visto de trabalho legal, está fazendo bicos, ganhando uma miséria, morando numa situação precária. E mesmo assim continua aqui? Continua. Porque admitir que errou e voltar para o Brasil seria assumir o fracasso. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da rua. Porto era uma cidade linda, cheia de vida, exatamente como Elisa tinha imaginado. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse. Claro. Você veio para cá por causa dele? Para provar alguma coisa? Elisa pensou na resposta. No começo, talvez, mas agora não. Estou aqui porque quero estar. Porque estou construindo algo meu. E está feliz? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Marina sorriu. Fico feliz por você. De verdade.
Obrigada. Elisa olhou para a câmera. Sabe, fotografar casamentos me ensinou uma coisa. O quê? Que amor verdadeiro existe. Eu vejo isso no trabalho toda semana. Casais que se olham como se fossem a coisa mais importante do mundo. Que se apoiam, se respeitam, se escolhem todos os dias. E você acredita que vai encontrar isso? Acredito. Mas primeiro precisava aprender a me escolher, a me respeitar, a não aceitar menos do que mereço. Marina assentiu. É por isso que você está aqui sozinha. Exato. Estou aprendendo a ser feliz comigo mesma primeiro. Elas conversaram por mais 1 hora sobre trabalho, sobre a cidade, sobre a vida. Quando se despediram, Marina disse: Elisa, se você encontrar com ele por aí, e você provavelmente vai encontrar porque Porto não é tão grande assim. Se sim, lembra que você fez a coisa certa e que ele está exatamente onde merece estar. Vou lembrar. Elisa saiu do café com uma sensação estranha. Saber que Bruno estava ali, na mesma cidade, não a assustava como ela pensou que assustaria. Na verdade, quase sentia pena dele. Ele tinha jogado fora um relacionamento real por uma fantasia. Tinha perdido a chance de construir algo verdadeiro com alguém que realmente o amava. E agora estava sozinho num país estrangeiro, pagando o preço da própria ambição. Ela, por outro lado, estava exatamente onde queria estar. Livre, independente, construindo a própria vida nos próprios termos. Se encontrasse com Bruno, saberia exatamente o que dizer. Obrigada. Obrigada por ter mostrado quem realmente era antes que fosse tarde demais. 2 anos depois, Elisa estava no jardim de uma quinta nos arredores do porto, fotografando o casamento de Joana e Miguel. Era um dia perfeito de primavera, com o sol filtrando através das árvores e criando aquela luz dourada que todo fotógrafo sonha. Ela observou o casal durante os votos. Miguel olhava para Joana como se ela fosse a única pessoa no mundo. Joana sorria com lágrimas nos olhos, não de nervosismo ou medo, mas de pura felicidade. Era isso que amor verdadeiro parecia. Lindas fotos, comentou a wedding planner, se aproximando dela durante uma pausa. Obrigada. Eles são um casal especial. São mesmo, juntos há 8 anos. Se conheceram na faculdade, namoraram, noivaram, esperaram ter estabilidade financeira para se casar. É raro ver isso hoje em dia. Elisa sorriu. Era exatamente o tipo de história que ela gostava de fotografar agora. Casais que realmente se conheciam, que tinham construído algo sólido juntos. Depois da cerimônia, enquanto arrumava os equipamentos, seu celular tocou. Era Lara. Como está minha amiga favorita? Ótima. Acabei de fotografar um casamento lindo. Ainda gosta de fotografar casamentos? Depois de tudo, gosto mais do que antes. Agora sei reconhecer amor verdadeiro quando vejo. E como vai a vida amorosa da fotógrafa mais famosa do Porto? Elisa riu. Devagar. Conheci alguém interessante semana passada. Conta. É arquiteto, Ricardo. Nos conhecemos num café. Ele estava desenhando, eu estava editando fotos. Começamos a conversar sobre arte, sobre a cidade. E vamos nos encontrar de novo amanhã. Sem pressa, sem pressão. Só para nos conhecermos melhor. Ótimo. Sobre tempo você conhecer alguém legal. É, mas dessa vez estou indo com calma, aprendendo a pessoa aos poucos. Muito bem. E o Bruno? Soube alguma coisa? Elisa suspirou. Fazia meses que não pensava nele. Não muito. A Marina me disse que ele voltou para o Brasil no ano passado. Não conseguiu regularizar a situação aqui. E como está lá? Não sei. E não quero saber. Entendo. Lara fez uma pausa. Elisa, posso te falar uma coisa? Claro. Você mudou muito nesses 2 anos. Para melhor. Como assim? Você está mais segura de si mesma, mais firme. Antes você sempre duvidava das próprias intuições. Agora, você confia em você. Elisa pensou nisso enquanto dirigia de volta para o apartamento no centro do Porto. Lara tinha razão. Ela estava diferente, mais inteira. No apartamento, serviu um copo de vinho e se sentou na varanda pequena que dava para o Douro. A cidade se estendia à sua frente, linda e acolhedora. 2 anos ali tinham lhe dado uma perspectiva completamente nova da vida. Pegou o laptop
e começou a revisar as fotos do casamento. Cada imagem contava uma história de amor verdadeiro. Olhares sinceros, sorrisos genuínos, lágrimas de alegria. Era isso que ela queria capturar. Momentos reais. O telefone tocou. Número brasileiro. Ela quase não atendeu, mas reconheceu o DDD de São Paulo. Alô? Elisa? É a Carla, do escritório do Dr. Rodrigues. Oi, Carla. Aconteceu alguma coisa? É sobre o Bruno, ele está tentando te localizar. Elisa sentiu um frio na barriga. Para quê? Não sabemos exatamente. Ele ligou no escritório dizendo que precisava falar com você sobre algo urgente. Ele disse o quê? Só que tinha descoberto algo importante e que você tinha direito de saber. Elisa balançou a cabeça. Carla, você pode dar um recado para ele? Claro. Diga que eu não tenho interesse em falar com ele. Sobre nada. E que se ele continuar tentando me contactar, vou ter que tomar medidas legais. Entendido. Vou passar o recado. Depois que desligou, Elisa ficou parada na varanda pensando. Bruno provavelmente estava desesperado. Talvez querendo dinheiro, talvez inventando alguma história para tentar se reaproximar. Não importava. Essa fase da vida dela estava encerrada. Voltou para o laptop e continuou editando as fotos. Em uma delas, Miguel sussurrava algo no ouvido de Joana. E ela ria com os olhos fechados. Era um momento íntimo, real, cheio de cumplicidade. Era isso que Elisa queria para si mesma um dia. Não a fantasia que Bruno vendia, mas a realidade que casais como Joana e Miguel construíam juntos. O celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Ansiosa para amanhã? Encontrei um restaurante pequeno que acho que você vai gostar. Elisa sorriu e respondeu. Ansiosa sim, mas sem pressa. Era exatamente assim que ela queria viver agora. Aberta para o amor, mas cautelosa. Esperançosa, mas realista. Disposta a se entregar, mas só para quem merecesse. Bruno achava que a vingança dela tinha sido humilhá-lo na frente de todos no casamento. Mas ele estava errado. A verdadeira vingança tinha sido muito mais sutil e muito mais eficaz. A vingança tinha sido ela reconstruir a própria vida. Ser feliz. Encontrar a própria força. Aprender a se valorizar. Bruno tinha perdido a chance de ter uma mulher que realmente o amava. Ela tinha ganho a chance de se tornar a mulher que sempre teve potencial para ser. Ele ficou com as dívidas, a humilhação, o fracasso. Ela ficou com a liberdade, a dignidade, o futuro. Não era sobre destruir Bruno. Era sobre preservar a si mesma. E isso ela descobrira era a melhor vingança possível. Viver bem, ser feliz, seguir em frente. Não feliz para sempre como nos contos de fadas, mas inteira para continuar. E isso era muito melhor. E aí, pessoal, o que vocês acharam da história da Elisa? Essa mulher mostrou que intuição feminina não falha e que às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente e construir uma vida incrível. Quantas de vocês já sentiram que algo estava estranho no relacionamento, mas duvidaram da própria percepção? A Elisa nos ensinou que confiar em nós mesmas é sempre o caminho certo e que descobrir a verdade a tempo pode ser a maior sorte da nossa vida. Se essa história tocou vocês de alguma forma, deixem um like aqui embaixo e compartilhem com aquelas amigas que precisam ouvir isso. E se querem mais histórias assim, que mostram mulheres fortes tomando as rédeas da própria vida, se inscrevem no canal e ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Agora me contem, de que país vocês estão assistindo? Curiosa para saber onde nossa comunidade está espalhada pelo mundo? Comentem aí embaixo e vamos conversar sobre essa história incrível.